Talvez você se lembre no mês passado o alerta que a Esquadra fez sobre fundos imobiliários que estariam se comportando similares a pirâmides financeiras. Nós já falamos sobre essa carta mês passado, vamos direto ao ponto aqui referente aos fundos imobiliários de papel, né? Então eles destacam, a Esquadra, que os fundos de crédito eles optam por usar o regime de competência ou lucro contábil, que difere dos fundos tradicionais aí, dos FIIs de mercado tradicional que utilizam o regime de caixa. E qual a vantagem aqui de utilizar o regime de competência? Qual o risco também, né? Então, neste regime de competência é possível que a distribuição seja superior à amortização do título, ou seja, pela variação da marcação ao mercado ou pelo impacto positivo da inflação na carteira do fundo imobiliário. Então, a gente sabe que conforme vai mudando a inflação, conforme muda a própria Selic também, conforme vai mudando ali os indicadores da renda fixa, existe essa marcação a mercado. Eles acabam usando esse regime de competência de lucro contábil para meio que inflar os resultados. Importante destacar que os fundos imobiliários que eu vou comentar agora eu não os estou acusando de pirâmides financeiras. A própria Esquadra não citou nenhum fundo imobiliário em específico, mas nós vamos analisar alguns fundos imobiliários de papéis que estão aqui num período de dificuldade. Será que eles vão sair dessa? Então, não estou falando que são pirâmides. Olha o HCTR11 que chegou a dividendos altíssimos, foi reduzindo. Alguns problemas foram acontecendo no caminho, até que agora o dividendo anunciado, o último, foi em termos de 17 centavos, chegou a pagar aí 2,51 há um tempo e agora vai a 17 centavos. E veio ontem aí também a notícia de que o HCTR11 não deve aumentar esses dividendos no médio prazo, tá? Então, os dividendos vão ficar a valores muito pequenos por um bom tempo ainda. A gente vê aqui, por exemplo, o DEVA11 também vem nessa mesma decadência de dividendos, embora ainda não tanto quanto o HCTR, o dividendo ainda está em 47 centavos, vamos ver como é que vai se suceder aí. Eles acabam até acompanhando um pouco ali o HCTR11, porque eles têm CRIs similares, muitos deles ali, né? Mas está resistindo mais o DEVA11. Quando a gente olha o TORD11, ele começou até a cair devagarzinho, de repente, puf, caiu, né, de vez, zerou. Então, desde aí do mês 2 não paga nenhum dividendo. Você imagina você ter um fundo imobiliário de papel que paga R$0 de dividendos. Esse é o TORD11. Então, eu já vou falar de outros fundos imobiliários, mas primeiro vamos voltar aqui ao HCTR11, até porque ele vai servir como exemplo para a gente entender outros fundos imobiliários que podem tomar esse mesmo caminho, até mesmo fiagros, tá? Cuidado também com os fiagros, eles podem estar naquele auge do dividendos, lembrando que depende também do fiagro, porque o que nós estamos analisando aqui são essas questões das dívidas, né? Os CRIs, aí no caso também pode ser os CRAs aí dos fiagros, então nós estamos falando de dívida, né? É diferente dos fundos imobiliários de tijolo. No caso aqui, eu prefiro deixar dívida para quem é especialista em dívida, que são os bancos, nas ações mesmo de bancos. Enfim, então nós estamos falando aqui do HCTR11 para nos servir como exemplo. E observe que o HCTR11, então, ele vem caindo bastante, a queda foi acentuada por problemas que aconteceu com ele. A recuperação eventualmente acontece, mas sempre, tem que ter cuidado. Agora nós tivemos mais uma nova queda forte, uma recuperaçãozinha. Será que nós vamos ter outro problema para uma queda mais forte, uma recuperaçãozinha, e vamos ficar nisso? É muito difícil a gente saber disso, e eu já vou explicar o porquê, tá? Então vamos ver aqui, PVP de 0,30. Será que é uma oportunidade da vida? O HCTR11 é um PVP de 0,30? Eu sei que vocês já sabem de cor, né? Os CRIs aqui do HCTR11 tem aqui, por exemplo, o indexador IPCA mais 16, 17, 18. Imagine você, uma empresa, conseguir arcar com este endividamento. Por um tempo pode até acontecer, mas em algum momento elas vão se complicar e é o que vem acontecendo muito aqui. Sem contar a questão aqui dos enrolos, dos rolos, né, envolvendo aqui o circuito de compras e tudo mais, aí, o HCTR11, o DEVA11 e tudo mais, que ainda fizeram eles apanhar mais ainda, né? O que deixa a gente com dois pés atrás com o HCTR11. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos um PVP de 0,30 que é de graça e um risco que pode de repente piorar ainda mais. Mas será que o mercado não exagerou? Bom, o HCTR11, ele e alguns outros fundos imobiliários na bolsa receberam recentemente uma censura pública da B3 por conta de atraso na divulgação de suas demonstrações financeiras nesse ano. As demonstrações deveriam ser entregues até março, mas até julho os documentos não haviam sido apresentados.
Com isso, houve uma censura e as demonstrações foram divulgadas sem chancela da auditoria. Isso quer dizer que o auditor se abstém de responsabilidade sobre os números apresentados. E a explicação da Hectare, a gestora do fundo imobiliário HCTR11, no mês passado foi que a redução era temporária e estaria ligada à diminuição do saldo contábil devido à reavaliação dos ativos. A gestora ainda diz que a regra sobre os dividendos é antiga e que a redução não é reflexo da saúde da carteira. Bom, primeiro que parece sim ter muitos reflexos da saúde da carteira, e segundo é que essa própria redução aqui sobre a questão da reavaliação dos ativos também é uma preocupação que nos remete lá ao que a Esquadra nos explicou no começo do vídeo. Então qualquer um dos dois pontos aqui seria um pouco preocupante, né? Porque nós não temos clareza. E aí, para ficar ainda muito mais séria a situação, nós não temos o aval aqui nos números pela auditoria. Então, com isso, vamos falar aqui de PVP para ficar mais claro. Pode ser que na próxima reavaliação, já que nós não temos nenhum número com muita clareza, pode ser que na próxima reavaliação esse fundo imobiliário caia o valor patrimonial e esse PVP não seja mais 0,30. Às vezes você está comprando porque é um PVP de 0,30, puxa, vai voltar para o valor patrimonial, está valendo 35 e o valor patrimonial é 112, aí vai lá na reavaliação, de repente o valor patrimonial cai para 50, por exemplo, né? Então, você vai estar comprando, ou de repente até 30 e poucos. Aqui você está comprando um fundo imobiliário de papel altamente arriscado no PVP1. Então, depende, não temos como saber isso, só o tempo nos dirá. E até nem mesmo o auditor nós temos para comprovar aí os números por detrás desse fundo imobiliário. E aí quando a gente pega outro fundo imobiliário que no momento está bombando, o URCA, o RPR11 aqui com 0,95 de PVP, ainda paga ótimos dividendos, né? A gente pode ver aqui, ó, não caiu um pouquinho aqui, mas é natural, com a inflação e tudo mais, tá ainda com bons dividendos, né? Inadimplentes ali tá super sob controle, mas você viu que é caro também a carteira dele, né? Para o inquilino ali dar um problema não é tão difícil assim. Mas a gente já deu uma olhada no URCA, realmente ele é muito mais seguro do que, por exemplo, o TORD 11 ali, o HCTR 11, né? Tem uma carteira muito mais arriscada, tem uma carteira acaba sendo indiretamente pouco diversificada, né? Tem muito ali questão do turismo, né? Tem aí o circuito de compras também atrapalhando. Enfim, é mais seguro? É, mas ainda assim, será que vale a pena, né? Correr este tipo de risco com uma exposição grande, ao menos, que você tem que avaliar, né? Se for uma exposição pequena, não tem, assim, grandes problemas, né? Então, a gente vê aqui, inclusive, o fundo imobiliário, ele amargando aqui um fracasso da subscrição que ele resolveu fazer aqui a R$ 105,50, não teve aí interessados o suficiente, teve aqui o anúncio então de encerramento, né? Lembrando que esse fundo imobiliário está valendo agora R$ 94,46, inclusive com uma quedinha aqui acontecendo recentemente. E saindo agora da questão específica de fundos imobiliários de papel, falando de fundos imobiliários em modo geral, vou dar um exemplo inclusive de um fundo imobiliário que eu gosto muito, um dos melhores da bolsa, HGR11. E o meu recado aqui é tome cuidado aí com as euforias, né? Nós tivemos aqui institucional comprando, o HGR11 é um fundo imobiliário da Credit Suisse, né? Tem também a questão da Credit Suisse poder de repente estar saindo, mas isso aí não tem muito como a gente controlar. Talvez continue, talvez saia e o novo entrante mantenha a equipe, que é excelente, não tem muito como a gente saber. O fato é que a grande questão de curto prazo que pode acontecer é a subscrição. Só lembrando que a subscrição é muito grande, ela passa aqui um pouco de 50% e o valor é próximo do valor patrimonial. Então ela vai ficar ali em cerca de R$ 126, um pouquinho acima ali do valor patrimonial. E quando acontece isso, uma subscrição grande, normalmente o fundo imobiliário tende a caminhar um pouco mais próximo ali do valor da subscrição. Uma subscrição grande, com valor patrimonial ali, próximo do valor patrimonial. Então, nós estamos com um PVP aqui de 1,12, isso aqui tem uma margem para cair. A cotação está a 137,86 nesse momento, chegou até a bater um pouquinho mais na sexta-feira, e a tendência é que após a subscrição tende ali a ficar um pouco mais próximo do valor ali da subscrição. Não é garantia nenhuma, mas é o que tem acontecido estatisticamente ao longo dos últimos anos, mesmo sendo um ótimo fundo imobiliário. Nessa segunda parte do vídeo, meu recado foi: cuidado quando os fundos imobiliários se distanciarem muito do valor patrimonial, mesmo que eles sejam excelentes. Eu tenho o HGR11, eu não vendi, mas eu também não vou estar comprando quando ele começa a se distanciar, porque mesmo que nós não tivéssemos aqui um valor patrimonial justo pelo mercado, já que esse PVP não há garantia que ele é 100% preciso,
é o indicador que o gestor vai levar em conta quando ele for fazer uma subscrição. E aí vem essa regra de sempre o fundo imobiliário aí buscar ali o valor próximo da subscrição aí, que especialmente se ela for relevante, né? Então é como se as subscrições fossem ali o freio de mão das valorizações dos fundos imobiliários. Se você esquecer disso, você vai acabar comprando em valores altos. Não se esqueça do like no vídeo e também sua inscrição no canal. Um abraço, até o próximo. Valeu!